Bom dia, Rio Grande do Sul, bom dia a todos. Agora 11 horas e quase 35 minutos, mais uma semana começando. Segunda-feira, 29 de março, o mês está acabando. Veja agora os destaques do SBT Rio Grande de hoje. Problema antigo com preocupação extra. Com lotação de presídios, detentos são mantidos em viaturas e celas de delegacias. Agora, com um agravante, o risco de contaminação por Covid-19. Qual a solução? Era uma vez um assalto. Bandidos planejavam abrir parede de consultório no litoral norte para acessar a agência bancária. Já já, o fim da história. Fila da Esperança. Vacinação acelera e chega aos 69 anos em Porto Alegre. Você vai ver todos os detalhes da campanha e a previsão para os próximos dias. No esporte, o Inter manteve a liderança do Gauchão. O Grêmio também venceu e abriu a carteira. Depois de Rafinha, um dos maiores artilheiros da América, está a caminho da Arena. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Tem muita notícia e daqui a pouco vocês vão ver este flagrante. Esperar o raiar do sol? Que nada! Que esperar o alvorecer? Esse casal aí assaltou um posto de combustível em plena madrugada, na calada da noite. Essa cena aconteceu em Porto Alegre e a gente te mostra logo mais todos os detalhes desta ação. É rapidinho, a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Eu disse que era rapidinho, né? Já estamos de volta e olha só, daqui a pouco, abre ou não abre, uma polêmica, confusão para as pessoas, para a população. A Justiça acabou derrubando o decreto que flexibilizava atividades nos fins de semana e no feriado aqui em Porto Alegre, na capital gaúcha. Em seguida, o prefeito Sebastião Melo vai conversar com a gente ao vivo, explicando um pouco dessa confusão, para vocês entenderem melhor. O decreto do governo do estado previa, que as atividades não essenciais devem ficar fechadas aos fins de semana e nos feriados. Aí a prefeitura, na sexta-feira, editou um decreto liberando. Aí a justiça foi lá e acabou derrubando. Prefeitura foi lá, recorreu. Enfim, foi essa briga jurídica, mas o que importa é que a medida aqui municipal não está valendo. Está valendo, sim, a restrição do estado, né, Glauco? Ou seja, foi uma confusão, inclusive muitos shoppings, o Glauco Paza está por aqui. Oi, Glauco, bom dia. Muitos shoppings, inclusive, decidiram nem abrir as portas porque já estavam prevendo que houvesse essa briga jurídica, né, essa queda de braço entre estado e município, né? Muita confusão, Lu. Bom dia a todos. E a população no meio disso tudo. A exemplo do que aconteceu no episódio Cogestão, né? As pessoas sem saber, abre, não abre. É uma confusão e tanto, né, Lu? Nossa, e que confusão. Daqui a pouco, o Sebastião Melo, prefeito aqui de Porto Alegre, vai estar ao vivo, tirando todas as nossas dúvidas. Agora, o André Hack tirou férias, deixou um recadinho aí para você, olha só. Olá, gente. Agora é um recado dos amigos da EVT Assessoria, ó. Presta atenção. Estamos passando por um momento muito complicado, vivendo cheio de incertezas e preocupações. E para piorar, você comprou um carro e está pagando por 2, às vezes até por 3. O banco não para de te ligar e a busca e a apreensão está batendo a sua porta. Faça como o nosso cliente Alexandro. Gente, o senhor Alexandro chegou lá no nosso escritório desesperado, com a dívida do seu carro acima de R$30 mil. Imagina só, busca e apreensão e restrições. E em apenas alguns meses nós conseguimos um acordo de quitação por R$3 mil. É isso mesmo, gente, R$3 mil. A EVT é uma assessoria que te ajuda a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e empréstimos. Então liga agora para a EVT Assessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela, ligue agora 3391-3852 ou manda uma mensagem de WhatsApp para 99770-2864. Eu vou repetir, anota aí, 3391-3852 ou WhatsApp para 99770-2864 e fale com a EVT Assessoria, que a gente te ajuda a passar por esse momento difícil e acabar com as suas dívidas.
E olha só essa notícia, agora são 11 horas e 42 minutos. 3 homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Agora, os entorpecentes estavam muito bem escondidos, só que eles não contavam com a astúcia do detetive Maradona, Glauco Paza. Quem é esse Maradona? Um craque, mas um craque para encontrar as drogas, é isso? Isso mesmo. Quem disse que o Maradona morreu? Bom, aquele Maradona do futebol realmente morreu, né? Infelizmente. Só que este aí é um craque, como você falou, Lu, e está ajudando a polícia. Ajudou muito nessa ação aí, por exemplo. A polícia investigava um suposto ponto de tráfico de drogas em Alvorada, na região metropolitana. Os agentes ficaram de campana e, ao confirmarem a venda dos entorpecentes, chegaram até a residência onde os traficantes escondiam esta droga. Os policiais contaram, então, com a participação do Maradona, que farejou e descobriu a droga enterrada no fundo da casa. Isso mesmo. Se não fosse o Maradona, não sei se seria tão fácil de descobrir essa droga aí. Além disso, os criminosos também portavam drogas. Eles foram presos em flagrante. Isso aconteceu na tarde da última sexta-feira. E como é importante esse trabalho, Olha, né, Lu? só a cara do Maradona. Glauco, me perdoe, eu estava aqui encantada com o bichinho. Olha a felicidade dele quando os policiais encontraram ali, ó. Um dos agentes está ali dando carinho, porque para eles isso é uma vitória, né? Sem é dúvida. quase uma caça, entre aspas, ao tesouro. E aí encontraram, olha a felicidade dele ali. Encontraram a droga, estava dentro dessa sacola, enterrada. Imagina, ele farejou, localizou e a gente vê ali em seguida a felicidade. Olha lá, tá até continuando ali farejando. Olha só, Parece olha que o é que é aquela Maradona. sensação do trabalho bem feito, né? É verdade, é Pena verdade. que ele não fala, Lu, senão ele poderia falar assim para os ladrões, ó, mãos ao alto. Sabe que eu já acompanhei algumas vezes o treinamento desses cães aqui no Denarc e é sensacional, Glauco. É verdade. Sensacional. Eles são muito bem tratados, né? Eles têm todo esse trabalho para conseguir localizar esse cheiro das drogas e eles fazem um trabalho magnífico, como a gente vê aí que acabaram, então, ele acabou localizando essa droga que estava enterrada, ou seja, Isso estava embaixo mesmo. ali do piso. E não é à Parabéns toa. pro Maradona e pra polícia, né? E não é à toa que muitas vezes a gente vê os cães sendo homenageados pelas certeza. polícias militares, recebendo medalhas, porque olha o trabalho que eles prestam à sociedade, né, Lu? É verdade. Bom, vamos mudar de assunto, quer dizer, seguindo aí na linha policial, o Glauco continua aí com a gente, mas olha só, a Polícia Civil prendeu um dos suspeitos de esquartejar uma mulher de 21 anos em Canoas, aqui na Grande Porto Alegre. Eu sei, a notícia é trágica e quem traz as informações é o Lucas Abate. Lucas, que história de terror! Eu sei que houve vários capítulos, inclusive, nesse crime. Uma jovem que sumiu, depois localizaram uma mala com um corpo esquartejado. Explica para nós esse crime. Bom dia. Lu, bom dia para ti e para todos que nos acompanham. Um caso que ganhou muita repercussão pela brutalidade e pelos mistérios que foram envolvidos. Primeiro, só um vídeo mostrando a vítima, né? Na verdade, o local onde a vítima foi esquartejada. A polícia sem nem saber onde tinha acontecido, quem era a vítima e se de fato se era aqui no Rio Grande do Sul. Depois foi montando esse quebra-cabeça, descobriu primeiro os assassinos e aí chama a atenção que eles mesmos se filmaram cometendo o crime e divulgaram nas redes sociais. Depois descobriu o local do crime e só por último descobriu quem era a vítima. E no último sábado, mais um capítulo dessa história. O Roger Gabriel Fontes dos Santos, de 23 anos, apontado como o assassino dessa jovem, foi preso na Praia dos Ingleses, em Florianópolis. Lu, ele já estava com a prisão decretada por esse crime. A polícia identificou ele justamente por causa desse crime, por causa desse vídeo que foi divulgado por eles. Então os policiais descobriram o paradeiro, estava lá curtindo uma praia em Floripa e foi preso pela Delegacia de Homicídios de Canoas. Além dele, a polícia busca agora um outro envolvido, Lu, que é inclusive um cara que é bem debochado nesse vídeo, mostra a faca ali e até faz um deboche com a vítima desse esquartejamento. Mas que barbaridade. Aqui que horror. Ô, Lucas, agora 11 horas e 47 minutos, nós estamos falando sobre a prisão de um dos suspeitos de matar e esquartejar uma mulher em Canoas. Agora, Lucas, é um absurdo, porque a gente fala muito na banalização da morte. E é mais do que isso para essas facções, né? Ou seja, não basta matar, tem que matar com crueldade,
tem que esquartejar, tem que fazer aquela cena de horror e ainda tem que publicar nas redes sociais para mostrar poder. É algo assim, é um deboche para a sociedade que eu fico enojada pelo fato de que isso exista entre nós. É algo inadmissível. E mais do que demonstrar poder, Lu, eles gravam esses vídeos, divulgam esses vídeos para deixar um recado. Até uma das suspeitas, né, a principal linha de investigação que se tem para esse caso é que essa jovem estava, de fato, ligada com uma facção criminosa. Inclusive, ela não é aqui da região metropolitana, ela é natural do litoral, morava em Capão da Canoa e foi envolvida, né, se envolveu nesse submundo do tráfico de drogas. Uma das suspeitas, inclusive, era de que ela estava ligada com uma facção, mas estaria se relacionando com pessoas de outro grupo criminoso e por isso que eles agiram com tanta brutalidade, esquartejando, gravando imagens, debochando da vítima e postando ainda isso depois nas redes sociais, para deixar um recado para que outras pessoas não façam o mesmo que ela, de se envolver nos dois lados dessa história que não tem ninguém correto. Nossa, ô Glauco, que horror isso, né? Eu fico assim, apavorada realmente, aterrorizada com esse tipo de situação. E eles ainda sempre vão se esconder lá em Santa Catarina, né? Pois é, Já vão né? curtir Eles praia. querem a praia, exatamente. Mas olha o que passa pela cabeça de uma pessoa que comete um crime assim e vai pra praia. Agora, o E tu tribunal... viu do jeito ali que o suspeito chegou? Olha ali, ó, Sim, vestido sim. ali direto pra ir pra praia, chinelinho de dedo, tava ali curtindo. clima ali. verão, que já passou, mas enfim, ele estava ainda nesse figurino. O fato é o seguinte, Lu, eu tenho certeza que tem gente dizendo, mas ela estava envolvida no crime, então é acerto entre eles têm mais é que se matar. Não é assim. Não é. Não é assim que funciona, porque aí a gente vai estar alimentando também o tribunal paralelo do crime. Com Esta certeza. vítima certamente tem família, tem pais, de repente, tem tios, tem primos, é gente que sofre. É uma pela família que nossa- perdeu um ente querido, né? Pela É uma nossa família violência destroçada. diária, de cada dia aí que está matando inocentes, mata pessoas envolvidas. Mas olha aqui, ó, os parentes não têm culpa disso. Não tem mesmo. Né? Então não dá para alimentar essa questão do ódio, de dizer assim, não, eles estão resolvendo entre eles. Não é assim que funciona. Exatamente. Agora, seguindo aqui na linha policial, na questão da criminalidade, ô Glauco, fica aqui comigo, porque eu sei que a polícia prendeu hackers. Porque além de toda essa violência que a gente seguido noticia aqui, a violência nas ruas, a criminalidade, a guerra de facções, a gente sabe que o crime virtual, o crime digital, cada vez vem crescendo. E lá em Canoas, esses hackers foram presos, né? Eles aplicavam golpes em todo o Brasil. E eu queria entender como é que funcionava a ação dos criminosos. A gente está vendo aí imagens de apreensões, ou seja, ali tem HD de computadores, tem dinheiro, tem até ali uma corrente de ouro, né, Glauco? Tem joia, sim. Eu vou te contar mais ou menos essa história, como aconteceu, tá, Lu? Porque ela é um emaranhado ainda que a polícia está Imagino. investigando, tá? A polícia apreendeu, você falou agora em joias aí, ó, em flagrante, este grupo aí com dinheiro, ouro, relógios de luxo e celulares. Eles montaram uma base de operações, Lu, com 2 centrais de computadores. Nossa. Um apartamento de classe alta em Canoas. Isso para até não despertar nenhuma suspeita, tá? Aos vizinhos, eles diziam que operavam no mercado financeiro, ou seja, tinham uma vida normal, faziam investimentos e daí tiravam o seu dinheiro. Só que, não era assim, tá? Os 3 homens aplicavam golpes em vítimas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Bahia. Mas Ou olha seja, só. não é pouco lugar, hein? Não. Como funcionava? Ó, deixa eu te explicar mais ou menos aqui, ó. Dos Pampas para todo o Brasil, Para né, Glauco? todo o Brasil. E funcionava tudo de maneira virtual. Eles pegavam CPFs para fazer empréstimos sem o dono do documento saber. O dinheiro, então, ia para a conta de um laranja e a dívida era cobrada da vítima. Eles ficavam com o dinheiro e a vítima, que não tinha nada a ver com isso, tinha que pagar a conta. É incrível. Segundo a polícia, o líder do grupo admitiu que vive de golpes há 10 anos. Meu Deus, É assim uma como a vida. maioria dos estelionatários, me dá uma raiva, porque estelionatário não fica preso. Bom, o Lucas aqui tem feito notícias, tem feito reportagens diariamente sobre golpes. Lucas, estou falando alguma mentira? Eles não ficam presos e continuam aplicando golpes, porque é assim que eles vivem.
não ficam, Lu, porque estelionato, que é o 171, tão conhecido 171, não dá cadeia, vai preso em flagrante, no dia seguinte já está na rua. E até uma medida até que foi tomada, uma estratégia da polícia tem sido tentar descapitalizar, atuar na lavagem de dinheiro. Aí sim tem uma pena um pouco maior, mas é uma investigação muito mais complexa e o golpe, enquanto isso, continua rolando por aí. Glauco, até uma dúvida que eu tenho olhando essas imagens. O que é esse chinelo aí? Eu fiquei com a chinelo? mesma dúvida. Olha, Chinelagem. tudo bem, provavelmente era de alguma marca famosa, inclusive, que tem chinelo que é caro. A gente fala, esse aí é chinelo, mas tem chinelo que é caro, viu, Lucas? Pra mim é o golpe da Patrimônio. chinelagem, viu, Lucas e Glauco? Isso. A polícia quer saber, inclusive, Lu, se não tem mais gente envolvida. Aí eu te deve falei ter. do emaranhado, né? Claro, eles estão tentando desenliar esse negócio todo para descobrir mais pessoas envolvidas e mais vítimas. Gente que, de repente, não tenha se manifestado ainda, até por vergonha, algum outro motivo, né? O fato é que, Lucas, o chinelo, eu acredito que seja de um figurino de alguém muito famoso e tal. E que Eu desconheço. Vale dinheiro. Eu Bom, desconheço, não sei, viu? né? Agora, esse golpe aí me lembrou o roubo de CPFs, de milhões de CPFs que ocorreu no ano passado e que acabou gerando aí uma série de golpes, né? Nesse mundo aí do crime virtual, no mundo digital, Lucas. Porque tendo o CPF, infelizmente, esses golpistas fazem a festa, né? E o dado, Lu, é a coisa mais valiosa que tem hoje. Vale mais que ouro, vale mais que petróleo, porque dado é dinheiro atualmente. Não por nada que muitas vezes se vendem, as pessoas vendem banco de dados com informações, lojas, cadastros, acabam vendendo isso porque de fato vale dinheiro e os golpistas estão sabendo disso. Até a gente mostrou na semana passada o golpe do INSS, se lembra, Lu? Claro. Que era mais ou menos a mesma situação. O golpista tinha o CPF, tinha nome, alguns dados, entrava lá, fazia um empréstimo no nome, não para pegar o valor, mas para pegar a comissão da venda desse empréstimo. Então, isso serve como base para muitos golpes. O golpe do FGTS do ano passado também, com o aplicativo Caixa Tem, apenas CPF, alguns dados básicos, os golpistas rapidinho conseguiram entrar no sistema da Caixa e roubar o saque emergencial do FGTS. Então, infelizmente, esse vazamento de dados aí deixou muita gente numa situação muito vulnerável. Tá certo, obrigada, Lucas. Agora 11 horas e 55 minutos. Prestem atenção. Porque agora vocês vão achar assim, nossa, essa notícia eu já vi. Já viram. Todos os anos a gente vê. E agora, mais uma vez, só que no meio aí de uma crise sanitária, a crise carcerária. Pois é, 107 presos estão detidos nesse momento de forma totalmente improvisada, lotando viaturas, celas das delegacias aqui em Porto Alegre e em outras 11 cidades. Uma preocupação a mais, né? Em relação agora à contaminação pelo coronavírus, especialmente os policiais que têm que fazer ali a custódia desses presos. Tanto é que os agentes da segurança pública estão cobrando providências imediatas do governo do estado. Veja na reportagem. Além da crise carcerária, uma crise sanitária na segurança pública. É uma tragédia praticamente, né? Porque presos em delegacia hoje é a contaminação certa, né? Do policial, das pessoas que procuram a delegacia de polícia, todos correm um risco. Hoje uma delegacia de polícia é uma bomba relógio para a entrada do coronavírus, né? Atualmente, mais de 40 mil detentos superlotam os presídios do Rio Grande do Sul. Faltam 16 mil vagas. São 165 casos de Covid-19 ativos no sistema neste momento. De acordo com o sindicato dos agentes da Polícia Civil, 6 policiais gaúchos morreram nas últimas semanas por causa do coronavírus. Além disso, 1/3 do efetivo já foi contaminado. A categoria pede para ser incluída no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. A Superintendência de Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul disse que segue todos os protocolos para evitar contaminações pelo coronavírus e que a espera por uma vaga em presídios é causada pela alta demanda neste momento. É claro que essa problemática no sistema prisional só será superada e resolvida de forma concreta e objetiva agora com o programa criado pelo nosso secretário Facioli, do NUGESP, no Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional, que está na iminência da assinatura e início da execução da obra,
que de forma completa irá resolver a problemática de presos em delegacia na região metropolitana. História repetida, né, Glauco? A Sempre, gente está né? sempre noticiando aí a superlotação dos presídios e aí o fato de presos serem mantidos dentro de viaturas, dentro das delegacias, e aí um monte de policial que deveria estar fazendo policiamento tem que fazer custódia para esses presos. E ainda aumentando o risco por causa da Covid, né, A Glauco? máquina fica toda trancada, tá tudo errado. E Tá vale para isso aquele mesmo pensamento que eu falei antes. Não adianta as pessoas condenarem. Ah, é bandido, tem que ficar dentro do carro sofrendo no calor, na chuva. Não, não é assim. Não ajuda a ressocializar em nada. Tudo Não, bem só que piora. tudo bem que os nossos presídios também não ajudam lá, grande coisa. Mas assim não pode. Inclusive é contra a legislação. Com certeza, não. E ainda, você pensa, tá cheio de policial lá fazendo a custódia, né? Aí eles têm que ficar lá 24 horas cuidando do preso, porque eles não podem ficar ali sozinhos. Sim. Aí olha o risco para pegar daqui a pouco uma Covid, né? Mas E é eu acho que enorme. o próprio sindicato tem toda a razão em estar cobrando a prioridade, por exemplo, na vacinação, né, dos policiais. Claro, Os sem dúvida. policiais, ao contrário da maioria das pessoas, tem que entrar em aglomeração, tem que desfazer festinha clandestina, enquanto o pessoal aí tá no oba-oba, os policiais têm que estar lá fazendo serviço sujo, né, que ninguém quer fazer. E uma vez um policial me falou, a gente aqui é babá de preso. É. Porque simplesmente, olha, Lu, se um deles diz assim, eu preciso ir no banheiro, e aí ele não vai sozinho, Ele tem que ir levar o policial pela levar no mãozinha. banheiro. 11 horas e 59 minutos, nós estamos falando sobre o caos carcerário em meio ao caos sanitário aqui no Rio Grande do Sul, né, Glauco? Mais de 100 presos, nesse momento, início de semana, estão sendo mantidos dentro de viaturas e em celas das delegacias que não são preparadas para isso, porque o sistema carcerário, o sistema penitenciário está superlotado. Mais uma vez o problema se repete, Glauco. Parece que não conseguem resolver. Para dar um cenário assim geral, eu sei que é o horário do almoço, as pessoas até nem gostariam de ouvir isso aí, mas nós temos que falar, Lu. Aquela região onde estão os presos é carro que fica aberto, é policial que fica exposto, é comida que fica no chão, restos de comida que eles consomem ali, porque não tem lugar apropriado para se alimentar. Tudo errado. É preso se movimentando porque precisa ir ao banheiro, porque não pode fazer as necessidades ali. Tá tudo errado, Lu. Tudo errado, tudo errado. Olha, e em meio a um caos sanitário, isso assim, ó, é o pior exemplo que a gente poderia ter. Ou seja, a gente está com os hospitais lotados, a gente ainda tem festinha clandestina, a gente tem gente aglomerando, os policiais aí trabalhando, se arriscando e ainda tendo que ficar sendo babá de preso, Glauco, porque os presídios estão superlotados. Então, assim, é aquele problema que vem há anos. Eu acho que todo ano a gente noticia isso. Sempre a mesma coisa e aquela... Aqui, ó, a polícia tá para quê? Para prender criminoso. Mas prende o criminoso e aí ele fica assim? Como é que é? E daqui a pouco a gente vai mostrar aqui no SBT Rio Grande foragidos. Porque quando a gente tem um sistema Tem uns que fogem colapsado, a gente agora tá na moda, né, usar colapso. Mas quando a gente tem um sistema caótico, facilita, né, a fuga dos bandidos. Daqui a pouco a gente traz essas informações do norte do estado, porque agora, 12:01, a gente vai mostrar para você um flagrante. 5:30 da manhã, não tinha nem ainda aparecido o sol, um casal resolveu assaltar um posto de gasolina, um posto de combustíveis aqui em Porto Alegre. Foi na última quinta-feira. Ô, Glauco, o pessoal vem acordando cedo ou nem dormido, né, pra cometer crime. Eu tava pensando nisso aí, Lu. Ou eles fizeram um serão para esperar até 5:30 para assaltar, ou eles levantaram cedo, tomaram um chimarrão para poder assaltar. É claro que é uma brincadeira, mas é um absurdo, É um né? absurdo. Eles esperam a melhor hora, né? Porque madrugada, 5:30 da manhã, tem eles menos ficam movimento, monitorando, claro, óbvio. né? Ficam olhando. Foi um Tem casal, informações. Lu, que resolveu assaltar um posto de gasolina na Avenida Protásio Alves, aqui em Porto Alegre. Eles levaram cerca de R$450 em dinheiro, dá para ver aí a ação, ó, deste casal. Certamente eles ameaçaram os funcionários, logicamente. Dá para ver uma certa truculência, né? Bastante violência. Isso. E a gente vê que ele tá apontando uma arma ali, né? Claro, É uma claro. arma ali que ele tá apontando e, inclusive, encostando, eu acho, ali no atendente, E né? é aquela velha história. Eu não vou saber nunca se a arma é verdadeira ou não, mas também não vou querer, né, tirar essa certeza. prova.
Os dois, esse casal, deixaram o carro na rua lateral, na loja de conveniência, e fugiram depois do assalto, levando, como eu disse, R$450, já que o posto funciona 24 horas, às vezes fica com um pouco de dinheiro ali no caixa. Os responsáveis pelo posto, olha, presta atenção, Lu, eles disseram que ligaram para a Brigada Militar e sabe o que eles ouviram? Sequer completou a ligação, não conseguiram fazer a denúncia ali, registrar na hora o que estava acontecendo, e aí eles estão reclamando também disso. Quer dizer, tentaram se socorrer à brigada e não funcionou o sistema, Lu. Mas tem que procurar, né, fazer o registro de ocorrência, senão a gente vê aí, ó, teve um assalto à mão armada, repleto de violência, uma ação truculenta de um casal, e isso acaba não entrando para as estatísticas, né, Glauco? Então, eu sei que às vezes é chato, eu vou ter que ir numa delegacia, esperar, mas assim, ó, vários crimes hoje em dia já podemos fazer, inclusive, online, pelo site. Então, as pessoas não podem deixar de fazer o registro da ocorrência. Pode ser um celular roubado, as pessoas não querem ir na delegacia, tem que registrar. Senão a gente pode daqui a pouco ter uma falsa ideia de que a criminalidade está diminuindo se as pessoas não registram, né, Glauco? Sem dúvida. E quando você vai num posto e vê ali vigilância privada, alguma coisa assim, é por isso mesmo. Quer dizer, os bandidos continuam assaltando os postos têm que se virar, porque não dá para depender de ter um brigadiano em cada posto, né? E aí eles vão lá e acabam tendo que gastar pagando também segurança privada, Lu. Tá certo, Glauco. Agora vamos mudar de assunto porque a polícia procura um dos envolvidos na morte do então secretário de Saúde, Eliseu Santos, aqui da capital, em 2010, história antiga mesmo, que tem novos desdobramentos, ou seja, o preso fugiu mais uma vez, Lucas Abate, pior que não é nem a primeira vez, até achei que era notícia velha, mas de novo. Já estava preso, Lu, saiu no ano passado para as ruas com tornozeleira eletrônica por conta do coronavírus. E agora está foragido, rompeu a tornozeleira e não deu mais satisfação para a polícia. É o Fernando Júnior Treibe Crow, condenado a quase 28 anos pelo assassinato do então secretário da Saúde e ex-vice-prefeito de Porto Alegre, Eliseu Santos, no ano de 2010. Ele foi condenado por esse crime, Lu, só que olha só o que ele fez na época do julgamento. Fugiu durante o julgamento no ano de 2016, pediu para ir no banheiro, disse que estava meio mal, sumiu durante o julgamento. Mesmo sem a presença dele, a sessão continuou, ele foi condenado e só foi encontrado um ano depois, em 2017. Ficou aí 2 anos e meio preso, saiu com tornozeleira eletrônica no início do ano passado por conta do coronavírus. Olha só o que a defesa disse na época, que ele tinha bronquite asmática, rinite e sinusite. Aí ele foi beneficiado com 90 dias de prisão domiciliar. Passaram esses 90 dias, foi renovado por mais 90 e até agora ele continuava solto. Uma situação, claro, que gera críticas também do promotor Eugênio Paes Amorim, que foi quem atuou na acusação desse caso. Vamos ouvir. Ninguém acredita em uma justiça que concede a liberdade para um réu que comete um homicídio grave, que é condenado a quase 30 anos, que foge no meio do júri e que depois é pego com documentos falsos. Se contar isso num país minimamente civilizado, e não precisa ir na Europa para isso, nem nos Estados Unidos, conta isso no Chile, por exemplo, vão rir da nossa cara. E também uma preocupação por parte do Departamento de Homicídios aqui de Porto Alegre por ter mais um assassino nas ruas. Vamos ouvir a delegada Vanessa Pitres. É uma orientação para que presos que tivessem algum tipo de comorbidade e fossem do grupo de risco, né, fosse avaliada a colocação deles, a liberação deles, ou liberdade provisória, ou através da prisão domiciliar com uso de dispositivo eletrônico, né? Mas a gente tem observado que isso aconteceu de uma forma um tanto indiscriminada, uma vez que presos de altíssima periculosidade, com uma grande probabilidade de reincidência, foram colocados nessa situação, né? Então, isso gera um risco muito grande para a sociedade, de que esses presos voltem a delinquir, de que eles rompam a tornozeleira eletrônica e não cumpram a medida que foi estabelecida. Por
absurdo, hein, Lucas? E ano passado a gente noticiou, olha, incansavelmente na época em que começaram as liberações dos presos que estavam, enfim, dentro do grupo de risco por causa da pandemia. Acho que todo dia a gente estava aqui noticiando. Eu me lembro de você falando, teve o suspeito do ácido lá na Zona Sul de Porto Alegre. Eu me lembro de uma lista de criminosos de alta periculosidade que acabaram em liberdade, vamos dizer assim, em prisão domiciliar. E não é o primeiro, Lucas, que rompe a tornozeleira eletrônica, né? Ou seja, isso está virando recorrente. E teve Lu, a gente vai se lembrar, ele que investiu R$1 milhão para construir um túnel para fugir do Central. O plano do túnel deu errado, mas ano passado ele saiu com tornozeleira eletrônica, rompeu e só foi encontrado depois de uma mega operação lá no Paraguai. Conseguiu fugir. Ou seja, um preso que já tinha investido muito dinheiro para fugir, saiu pela porta da frente da cadeia. Eu até perguntei para a delegada Vanessa se eles conseguem observar uma relação entre a soltura desses presos, desses assassinos, traficantes, com alguns homicídios que aconteceram. E ela me disse que não só na autoria dos homicídios, mas também em quem é a vítima. Muitas vezes o preso está lá na cadeia junto com a sua facção, está de certa forma protegido. Foi para a rua beneficiado por ser supostamente do grupo de risco, chegou aqui na rua, não tinha proteção e foi assassinado. Então é uma situação que aumenta bastante a preocupação da Delegacia de Homicídios, não só por autores estarem na rua, mas por potenciais vítimas de assassinato também estarem circulando livremente por aí. Glauco, agora 12:09, nós estamos falando aqui sobre o condenado pelo crime de matar, né, o antigo secretário de saúde aqui de Porto Alegre, que rompeu a tornozeleira eletrônica e, fugiu, porque ele conseguiu ano passado uma prisão domiciliar porque era do grupo de risco. Um homem que já tinha feito, Glauco, a justiça de boba durante o julgamento, ele fugiu num intervalo. Realmente eu concordo plenamente com o Amorim. Fez todo mundo de bobo e conseguiu a prisão domiciliar. Agora, Lu, não dá pra entender. Eu lembro que a gente conversou, inclusive, com a juíza responsável pela vara de execuções penais. Ela foi bem clara. Olha, isso é uma decisão judicial, a vara cumpre aquilo que a justiça decidiu. Ou seja, esses criminosos vão para a rua por determinação judicial. O que falou a delegada Vanessa Pitreza é que é muito importante. Tem que ser revisto, talvez, essa questão toda da justiça liberar em grande quantidade essas pessoas que acabam estando na rua e trazendo perigo. Por quê? Porque a vara só cumpre ordens. Claro. Então tem que ser revisto. Certamente tem, porque tá escancarado, né? Tá aberta a porta. Um retrabalho para a polícia vai lá, prende, daí eles vão lá e ainda saem pela porta da frente. Agora, Lucas, nem todo mundo sai pela porta da frente, porque eu sei que teve 4 presos que fugiram em Cruz Alta. Eles continuam foragidos e como é que aconteceu isso? E se aproveitaram, Lu, de certa forma, da superlotação e também dessas condições adversas nos presídios por conta do coronavírus. Isso foi percebido na manhã de ontem, Lu. Perceberam que esses 4 presos fugiram, cerraram as grades e fugiram ali por esse local, caminhando por cima do telhado do presídio de Cruz Alta. 4 presos ainda são procurados e nenhum deles foi encontrado. Lu, eu disse que se aproveitaram porque eles estavam em uma área que era destinada como uma triagem para presos novos que chegam da rua, tem que passar por um período ali de 14, 15 dias isolados dos demais para evitar algum risco de contaminação, de levar o vírus para dentro do presídio, e esses 4 presos estavam nesse ponto ali, se aproveitaram então em um local com menos gente, com menos preso e provavelmente também com menos fiscalização. Até chama a atenção que o presídio tem câmeras no entorno, mas esse ponto de onde eles fugiram não era monitorado por nenhuma câmera de segurança. Exatamente o que a gente falava antes aqui, né, Glauco? Nós estávamos comentando que a gente tem mais de 100 presos hoje sendo mantidos em viaturas, em celas de delegacias que não são preparadas para guardar preso ali por mais de um dia, mais do que 24 horas. A gente acaba tendo a superlotação das celas de delegacias, a gente acaba tendo preso, né, nas viaturas, centros de triagem superlotados e aí acaba facilitando a fuga dos próprios presos. E é um atestado de que o sistema todo está com problema, né? Falido. O governo já acenou com a possibilidade de construção de novos presídios, tem a questão das PPPs,
parcerias público-privadas, mas o fato é que hoje, não é para amanhã nem depois da manhã, hoje a situação está caótica, infelizmente, né, Lu? Ainda mais no meio de uma pandemia. Nossa, não, e Lucas, você que tem acompanhado muito, né, esse problema, já vi questão de fuga aqui no Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, então, aquele presídio lá é famoso pelas fugas ou pela entrada de drogas, ou seja, a gente tem um problema e a sensação é que a gente só está enxugando gelo. Parece, Lu, que abrir vaga em presídio é a mesma situação até de se abrir vagas em leitos de UTI. Exatamente. Porque entra gente todo tempo, a gente vê que tem pessoas na fila aguardando, dá para estabelecer uma relação, claro, opostas, né? Porque quem está na UTI está lutando pela sua vida, mas é aquela situação, se abre vagas, tenta abrir, mas ao mesmo tempo é muita gente entrando no sistema e que não dá conta e acaba entrando num total colapso. E é o que está acontecendo com o sistema prisional, na verdade, já vem acontecendo. Então o preso vai lá, não tem vaga, por não ter vaga, vai para a rua, comete crime, volta para a delegacia e fica sempre nesse ciclo vicioso. É um ciclo sem fim. Você que está ligando a TV agora, 12h13, nós estamos falando sobre a fuga de 4 presos em Cruz Alta. Eles saíram pelo telhado. E também pela fuga do assassino do ex-secretário de Saúde aqui de Porto Alegre, Eliseu Santos. Ele estava com uma tornozeleira eletrônica porque ele conseguiu a prisão domiciliar em função da pandemia. Aí rompeu a tornozeleira e, fugiu. Ou seja, é muita situação parecida uma após a outra, né, Lucas e Glauco? É um problema que parece não ter fim. A gente está sempre ali tentando só medidas, parece, paliativas. Lucas, e para que não se diga, só para deixar bem claro, para que não se diga que é um problema do atual governo também, né, Lu? Não. Isso é um problema que se arrasta e não é por falta de aviso. Por quê? Porque a tendência é aumentar a população carcerária. Infelizmente, a criminalidade, ela não só existe, como ela tende a aumentar. Eu acho que eu acompanho, crise, faz uns né? 5 anos, se eu não me engano, em que a gente acompanha essa questão da superlotação dos presos nas delegacias, o que já é um reflexo da superlotação dos presídios, porque antigamente a gente tinha superlotação dos presídios, mas não tinha presos em viaturas. Então, parece que vai extrapolando o limite do presídio, né? Isso mesmo. Então, o que vai acontecer? Tem que ter planejamento, estruturação. Isso não tem, né, Falou Lucas? a palavra certa, né, Lucas? Planejamento. Eu já acompanhei, Lu, uma situação ali no Palácio da Polícia, deve fazer uns 2 anos, que 2 faixas da Avenida Ipiranga foram bloqueadas do trânsito para colocar a viatura, até mesmo um ônibus da Brigada Militar, um micro-ônibus da Brigada Militar, foi colocado por ali. E só para ilustrar um exemplo, Lu, a gente contou agora há pouco o caso da esquartejada de Canoas, da mulher que foi esquartejada. O preso, Roger, encontrado lá em Santa Catarina. Esse preso, Lu, ele estava no sistema fechado até novembro do ano passado. Ele tinha direito à progressão de regime para ir para o semiaberto, para ficar num albergue. Não tinha vaga em albergue. O que a justiça fez? Colocou ele em tornozeleira eletrônica. E aí, vocês já sabem, rompeu a tornozeleira eletrônica, ficou circulando livremente por aí e cometeu aquele assassinato cruel, brutal, que a gente mostrou há pouco em Canoas. Agora 12h15 e por falar em prisão, 5 homens, um destino, a cadeia. Se é que foram para a cadeia ou ficaram aguardando, né? O objetivo era furtar um banco. E aí, pelo menos se deram mal, né, Glauco? Muito mal. Pois eu fiquei pensando, será que tem lugar para 5? Porque não é 1, 2, são 5 presos. Para né? mim, eles devem estar aguardando, né? Mas pois é. Foram presos. Bom, isso aconteceu porque um grupo planejava furtar a agência do Banco Sicredi em Torres, no litoral norte. Os bandidos começaram a ser monitorados e sabe aquela série espanhola que está fazendo sucesso ainda aí na TV por assinatura, né, Lu? A La Casa de Papel, onde um bando de criminosos assalta a Casa da Moeda da Espanha. Era uma versão mais ou menos tupiniquim. Na madrugada de domingo, eles arrombaram um consultório odontológico que ficava nos fundos da agência do Sicredi. E qual era o objetivo? Fazer um buraco na parede para entrar, então, nessa agência e furtar. Só que a Brigada Militar, como tinha informação, acabou pegando esses criminosos no flagrante. 5 foram Glauco, presos. Vamos só aqui mostrar que essas imagens
para as pessoas. Olha só, essas imagens foram feitas por um morador ali de Torres, certamente ouviu toda a movimentação ali na rua. Dos veículos. Exato, dos veículos. E deve ter sido exatamente no momento em que eles deixaram esse consultório para buscar, sei lá, alguma ferramenta, e aí eles foram pegos pela polícia. Olha só a quantidade de gente aqui, são 2 carros, todas as portas abertas. Tem um aqui no chão, eu não consigo exatamente visualizar, acho que eles estão no chão com as mãos para trás, né? Rendidos. Rendidos ali, a polícia está ali revistando. Agora, um forte aparato deles, hein, Glauco? 2 carros ali, pelo menos que a gente viu. A movimentação, muita gente envolvida. A movimentação de pelo menos 3 carros chamou a atenção. Inclusive, você mostrou aí imagens feitas por um morador e mais gente também prestou atenção naquele movimento que não era muito normal. Mas a polícia, eu repito, já tinha informações do serviço de inteligência. E, Lu, junto com esses criminosos foram encontrados celulares, ferramentas tá para aí as ação. imagens, né? Tá tudo aí, olha. E também um rádio com a frequência da Brigada Militar, além de R$700. Neste caso aí, final feliz. Mas final feliz para a sociedade. Para eles, nem tanto. Não sei se vão continuar presos. Essa é a dúvida, né, Lu? Pois é. Mas 5 homens, então, presos, todos eles com antecedentes, Lu. Bom, conseguiram pelo menos, então, evitar aí um novo furto, arrombamento a um banco, que é algo que às vezes que a gente sabe que é difícil. É um trabalho complicado de inteligência, mas que a gente vê que funciona, né, Glauco? E isso é muito importante. Não, e eles tinham material ali, ó, furadeira, pás, tinham até coisas para tentar explodir maçarico, ali. Exato. Maçarico, então era perigoso realmente. Tá certo, então daqui a pouco a gente volta a falar sobre as notícias do dia. Agora 12h19 e agora o assunto é pandemia, porque continua suspenso pela Justiça o decreto emitido pelo prefeito aqui da capital que permitia o funcionamento do comércio não essencial nos fins de semana e também no feriado. Só que a regra foi alterada na sexta-feira e aí não chegou a entrar em vigor, houve aí uma disputa na Justiça para entender melhor o que levou a Prefeitura a decidir pela flexibilização, ou seja, contrariando o decreto estadual. A gente conversa agora com o prefeito Sebastião Melo. O prefeito já está aqui na linha, já está. Oi, prefeito, boa tarde. Então, eu já começo aqui a entrevista perguntando por que a Prefeitura acabou indo contra o decreto estadual que proíbe o funcionamento do comércio, de restaurantes, tudo que não seja essencial nos fins de semana e também nos feriados. A gente sabe que a Justiça acabou derrubando o decreto municipal, mas por que a Prefeitura tentou ir contra? Luciane, primeiro eu quero te dar uma notícia aqui de primeira mão. Eu estou comandando uma reunião e vim aqui atender vocês. E nós tomamos a decisão que a partir de amanhã, nos nossos 4 postos de vacinação de drive-thrus, nós vamos botar ali uma caminhonete para receber doações de alimentos. Olha. Não perecíveis. Então, já quero aqui dar de primeira mão a matéria para vocês. Dizer que é muito bem-vindo essa parceria solidária. Todos que vão vacinar, levem um pouquinho, estenda a mão para os que mais precisam. É uma parceria aí com o Banco de Alimentos da Fiergs, lá vai para o banco e depois nós vamos distribuir para as entidades que mais precisam, tá? Quanto ao tema que tu me perguntaste, é o seguinte. Olha, nós fazemos parte da cogestão desde o início do nosso governo e eu sempre deixei muito claro, né, em todos os espaços que discuti esse assunto, que cogestão tem que ser dividir responsabilidades. O governador suspendeu a cogestão em determinado momento sem discutir com os prefeitos, inclusive com o prefeito da capital, que é um dos prefeitos, né? E depois devolveu a cogestão, na nossa avaliação, de forma precária, dizendo que as cidades não deveriam funcionar no final de semana. Eu tenho uma discordância em relação a isso. Não é confronto ao governador, por qual eu tenho carinho, respeito e boa convivência. É que eu penso que as cidades, especialmente as cidades grandes, ela tem uma vida urbana de segunda a segunda. Então, nós fizemos um pedido de reconsideração ao governador durante toda a semana, que era a primeira semana que nós enfrentaríamos, então, o fechamento do final de semana. E esse assunto, eu peticionamos na quarta, esperamos quinta, esperamos sexta, e evidentemente que essa decisão só vai sair às 19 horas de sexta-feira. Então,
quando saiu essa decisão, nós esteamos aqui um decreto e como eu sempre digo, o direito não é uma ciência exata, né? Cada um tira dele o que quer. Então, tem interpretações que dizem que o prefeito não pode fazer decreto nesta área, mas existem várias decisões que dizem que pode, porque se o prefeito não pode cuidar de horário na sua cidade, eu pergunto o que ele pode cuidar. Então, nós fizemos um decreto municipal que estenderia o comércio da cidade até às 16 horas, então fizemos isso muito regradamente. Os bares a gente mantinha até às 18 horas. E a questão dos restaurantes, nós tínhamos elevado o tempo deles para as 21 horas, porque é um setor que tem um bom atendimento noturno, com bom distanciamento, com controle social, com os protocolos, quer dizer... Bom, a Justiça entendeu na madrugada, né, o Ministério Público entrou com uma ação e foi acolhida pela juíza de plantão. Nós recorremos da decisão, o desembargador manteve a decisão postulada pelo Ministério Público. Então, essa matéria ela está suspensa e nós cumprimos a decisão judicial, mesmo que não concordamos com ela. Então, a matéria está suspensa, o Rio Grande voltou a funcionar hoje, segunda-feira, tem uma regra até sexta-feira. Bom, e evidentemente que está posto a matéria. Agora, você vai abrir a semana que vem ou não, eu não vou emitir nenhum decreto a mais. Não vai, prefeito. Por quê? Não vai causar, porque acabou gerando uma confusão muito grande, né, entre os empresários. Eu não vou emitir. Eu vou lutar para que o mérito dessa matéria seja enfrentado. Se ela vai ser enfrentada essa semana ou não, Luciana, eu não sei. Agora, eu não vou emitir nenhum decreto enquanto a matéria está sob júdice. Eu não tenho responsabilidade. Agora, o gesto foi, não houve o cumprimento da cogestão e eu sinalizei aquilo que eu tenho defendido, que é salvar vidas, que é aumentar leitos, que é aumentar a testagem, que é atender noturnamente. Nós hoje chegamos à casa dos 200 mil vacinados em Porto Alegre. Eu quero dizer que nós somos hoje a capital que mais vacina no Brasil. Somos campeã de vacinação. Estamos hoje, se fosse comparar com os países que também, nós somos o 18º, comparando com os países do mundo inteiro. Então, nós estamos trabalhando pela saúde, mas a gente também não pode esquecer do prato de comida daquelas pessoas que estão passando fome lá na Vila Popular e que precisam trabalhar, não? Prefeito Glauco Pazza tem uma pergunta para o senhor. Prefeito, boa tarde. Eu lembro que eu falei com o senhor, nós falamos com o senhor, né, a respeito de quando chegaríamos na faixa dos 60, né, para vacinação. Estamos chegando. O que o senhor nos traz mais de informação a respeito de novas vacinas, até progresso em relação à gestão dos municípios de comprar vacinas? Correto. Bom, nós temos vacina, segundo dados da Secretaria, para vacinarmos até 66 anos, correto? Isso vai até quinta, sexta-feira. Se não chegar mais vacina, bom, aí vamos parar por aí. Nós temos uma capacidade enorme de vacinação, né, porque os postos de saúde estão funcionando muito bem, os drive-thrus estão muito bem. Então, o que temos de vacina de estoque? As compras de vacina, elas precisam, né, dar um passo adiante. Hoje tem mais uma reunião do consórcio da Frente Nacional, tem um imbróglio que precisa ser resolvido, porque o Congresso Nacional, ele permitiu compra pelos municípios e estados, mas, no entanto, ainda não tem clareza se você bota na rede nacional de vacinação ou se os municípios podem dar a vacina comprada. Então, essa é uma decisão que tem que ser tomada. Nós estamos em 2 consórcios para comprar vacinas, né? Mas eu espero, né? Acho que o presidente mudou um pouco, eu vi as posições dele na última semana, eu acho que o presidente mudou muito a visão dele sobre a vacina, porque ele vinha, acho que retardando compra de vacinas, e vi que na última semana o presidente mudou de postura. Que bom, aplauso a isso, porque eu acho que não tem nada mais importante. Todas as ações são importantes, mas a mais importante é ter vacina para todo mundo. Então, nós estamos juntos para poder vacinar a nossa população e, de resto, todos os brasileiros, porque solidariedade humana não tem fronteira, viu? O Lucas Abate, prefeito, tem também uma pergunta para o senhor. Lucas. Oi, prefeito. Boa tarde para o senhor. Nesse final de semana, Porto Alegre ficou ganhando uma repercussão negativa internacional por conta de uma matéria do New York Times, falando como um centro do colapso no mundo. Como é que o senhor reagiu a essa reportagem que ganhou repercussão no mundo todo? Olha, deixa eu dizer o seguinte, eram aquelas matérias que vêm com o prato pronto, né? Eles, na verdade, é injusto, não é com o prefeito, é injusto com a cidade que tem combatido a pandemia com eficiência. Eu quero reconhecer, inclusive, que o governo anterior, o Marquesan, agiu com muita responsabilidade aqui na questão da saúde. Nós demos continuidade. A diferença é que lá no governo do Marquesan, ele recebeu R$500 milhão do governo federal para tratar o Covid. Nós ainda não recebemos um centavo de dinheiro extra. Mas mesmo assim, nós reabrimos ou abrimos 649 leitos de retaguarda,
239 leitos de UTIs reabertos novos. Nós somos campeão de vacina, nós estamos atendendo noturnamente nas nossas principais unidades básicas, estendemos horários no final de semana. Agora, os problemas do Covid, ele acontece no mundo inteiro, no Brasil, a forma de enfrentá-los que é diferente. Então, a matéria foi um prato pronto, não é? Que veio ideologicamente para construir dessa forma. Eu rebato com veemência essa matéria tendenciosa e mentirosa, né? Prefeito, só para a gente encerrar aqui a entrevista, a gente tinha informação que a Prefeitura iria participar agora de uma reunião com o Ministério da Saúde, um comitê técnico, inclusive para tratar sobre prioridades, por exemplo, prioridades para professores, profissionais da área da segurança. Você já tem algum retorno? Porque há um pedido muito grande dos gestores em que haja uma mudança nessa prioridade, que professores e policiais sejam vacinados antes. Teve uma reunião hoje pela CIB, que é a Comissão Estadual, que nós participamos dela. Eu tenho reunião da Frente Nacional dos Prefeitos, eu te confesso que não sei citar esta pauta, mas o certo é o seguinte, esse tema transita aqui na Prefeitura, como transita nos outros prefeitos. Hoje, por exemplo, eu vou receber aqui a comissão dos transplantados, que querem, são 1.000 em Porto Alegre, eu acho corretíssimo as posições deles. Os agentes funerários tiveram semana passada, Guarda Municipal 2 dias atrás, Brigada Militar, Polícia Civil. O certo é o seguinte, não há vacina para todo mundo. Eu vi, por exemplo, em Brasília, tem uma matéria que rodou o mundo, dizendo que uma caminhonete da Polícia Federal entrou na fila e foi lá e vacinou os seus 5 agentes federais. Quer dizer, eu acho que todos precisam ser vacinados, tem que ter prioridade. Agora, eu acho que não pode cada prefeito adotar um critério. Aí vai romper um processo. Então, nós vamos lutar internamente para fazer mudanças, seja na Comissão Estadual, seja nacionalmente, para priorizar. Eu acho que Força Segurança, sim, transplantados, sim, agentes funerários, sim, os que trabalham em educação, sim. Agora, tem que ter mais vacinas, porque toda vez que você bota mais grupos, você tem que ter mais vacinas. Então, eu acho correto, estamos juntos, mas tem que ter, nós vamos obedecer o Plano Nacional, nós não vamos furar a fila. Não. Prefeito, rapidinho aqui, antes da gente encerrar, quando que o senhor acha que deve chegar aos 60 anos aqui em Porto Alegre, que o pessoal está perguntando muito, está todo mundo ansioso, né? Os sessentões. Eu também, porque eu estou na casa dos 60. Né? Já sabe quando que deve chegar ou não, nessa faixa? Olha, vai depender do lote de vacinas que vai chegar, porque o que acontece, né? Dos 60 anos, cada vez que tu vai baixando, vai tendo mais gente, né? Então, vai tendo mais gente. Então, nós vamos chegar aos 66. Aí depois vamos baixando. Mas eu acho que a semana que vem, chegando vacina, a gente pode chegar lá. Agora, tem que chegar vacina. Antes de chegar vacina, essa notícia não dá. Mas eu queria dizer o seguinte, acho que o Estado do Rio Grande do Sul, eu até vou conversar com a secretária Anitta, me parece que não está tão adiantadamente na vacina como Porto Alegre, né? Talvez se ela pudesse ceder um pouco mais de vacina, Porto Alegre está preparado para dar vacina, mas eu sei que todos os municípios, né, também, como nós, querem vacinar. E eu queria mais uma vez apelar, quem está nos assistindo, amanhã, quando você for vacinar, leve 1 quilo, 2, 3, 4, a sacola, aquilo que o seu coração entender de levar para estender a mão para os que mais precisam, para os restaurantes populares, doando alimentos nos nossos drive-thru, porque isso é parceria solidária. Nós juntos vamos superar esse momento. Né? Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, prefeito Sebastião Melo, ao vivo aqui no SBT Rio Grande. E por falar em vacina, a vacinação contra a Covid-19 está avançando aqui em Porto Alegre, como o prefeito bem disse. Idosos com 69 anos começaram a receber hoje as doses. Lucas Abate, como é que está a situação por aí que está acompanhando o drive-thru na PUC? Fila que às vezes aumenta, às vezes diminui, e agora, Lu, diminuiu bastante até a fila no drive-thru da PUC. A gente vai mostrar aqui rapidamente e daqui a pouquinho é só o tempo, Lu, de eu conseguir atravessar a Avenida Ipiranga, chegar até lá, que a gente dá ao vivo todas as informações, todo o serviço sobre a vacinação aqui em Porto Alegre. Tá certo, então daqui a pouco o Lucas Abate traz pra gente todas as informações. Daqui a pouco você vai saber como é que está, então, a campanha aqui na capital, né? Nessa semana, a vacinação deve chegar, inclusive, a idosos de 66 anos. Como o prefeito adiantou, 39 unidades de saúde e 3 pontos de drive-thru estão aplicando as doses. Agora, um recadinho.
Minuto Simers. Neste momento crítico da saúde, reforçamos a defesa, a proteção e condições de trabalho dos médicos que estão expostos aos graves riscos dessa pandemia. EPIs, insumos, estrutura e leitos são fundamentais, mas a consciência cidadã para cuidados com a saúde são determinantes. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Agora, 12h32. Nós vamos agora para a redação. Volto com o Glauco Pazza, 12h32. Preste atenção, então, nesta imagem. É uma imagem muito chocante. Um caminhão de lixo acabou atropelando e passando por cima de uma mulher que estava atravessando uma rua em Dois Irmãos. Glauco Pazza, a gente, inclusive, tá mostrando porque ela sobreviveu, né? Então, antes que as pessoas dizem, meu Deus, que horror essa imagem. Realmente é horrível, mas ela sobreviveu, né, Glauco? Agora, eu olhei a imagem, Lu, fiquei chocado, Nossa. Impactado. A imagem é muito clara aí do acidente, né? Como você falou, aconteceu em Dois Irmãos, quando esta senhora tentava atravessar a rua, passou pela frente do caminhão de lixo que estava fazendo a coleta, o caminhão arrancou e acabou atropelando essa senhora. Não bastou isso, o caminhão passou por cima e o carro que vinha atrás, por pouco também, não atingiu esta vítima aí. Aconteceu no bairro São João, como eu disse, em Dois Irmãos, na última sexta-feira. Essa senhora foi socorrida pelo SAMU, encaminhada para o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas. Segundo a família, a vítima, que não quer se identificar, ainda está com fraturas, mas o quadro não é grave. A prefeitura, responsável pela coleta de lixo, se manifestou dizendo que está prestando todo o apoio tanto à vítima quanto ao motorista do caminhão, que ficou, olha, num estado também de choque depois deste acidente. Né, Glauco? Eu lembrei daquela situação, aquele outro caso que aconteceu no ano passado, em Alvorada, que uma jovem morreu. Isso. Então, eu acho que a gente mostra, inclusive, para servir de alerta para as pessoas, né? Quando há um caminhão de lixo. A gente sabe que, por exemplo, sempre tem os garis, ou seja, quem está fazendo ali a coleta, que eles descem correndo, eles também podem ser atropelados. O motorista, ele tem que cuidar dos homens que estão trabalhando, estão coletando lixo, dos pedestres, dos outros carros. Então, assim, atenção redobrada quando tem um caminhão de lixo parado. Isso mesmo. Uma sindicância, inclusive, ela foi instaurada para apurar esse acidente, mas a imagem, ela é, digamos, quase autoexplicativa, né? O motorista do caminhão, eu acho que estava prestando atenção até no movimento dos garis, na questão do recolhimento, Claro. Não prestou atenção na hora de arrancar. Esta senhora também não viu que o caminhão estava arrancando a tempo. Quando ela viu, ela tentou correr e já não deu mais, porque o caminhão passou por cima. Olha, eu vou te dizer, viu, Lu? Poderia ter acontecido coisa muito pior, inclusive com este carro aí que vinha logo atrás. O motorista conseguiu parar. Com certeza. Felizmente ela sobreviveu, né? Está internada, mas sobreviveu e serve de alerta, como a gente está dizendo aqui há horas aqui, né, Glauco? Ou seja, o motorista de caminhão, de lixo, ele precisa cuidar os garis, às vezes são 2, 3 que saem correndo, então ele olha para o espelho do direito, olha para o esquerdo, olha, ele está sempre antenado para saber onde é que eles estão, se vem carro, se não vem. Então, assim, pode ser aquele instante. É um instante, um ponto cego, daqui a pouco ele não conseguiu ver, olhou para o lado para ver se o gari subiu, o outro subiu e aí ele arranca. Então tem que tomar muito cuidado. Eu, quando eu preciso passar um caminhão, por exemplo, de carro, eu já fico ali, às vezes dou o sinal de luz para ele ver que eu estou passando. Então, ainda mais quando tem um pedestre, né? Então, e não é a questão, né, Lu, de condenar essa senhora. Passou pela frente do caminhão, tá, tudo bem, não é o ideal. Mas, poxa, olha o acidente, as coisas acontecem, né? Acontece. Menos mal que ela sobreviveu, está sendo atendida, está no hospital ainda. Menos mal, felizmente, então, ela sobreviveu a este terrível acidente que aconteceu em Dois Irmãos. Ou seja, apesar aí de trágico, a vítima ali que acabou sendo atropelada pelo caminhão de lixo sobreviveu, passou por cirurgia e está no hospital. Vamos falar de vacinação, porque o pessoal quer notícia boa, né? Quer notícia boa, querendo ou não, a vacina que é a esperança de dias melhores. Olha, eu vejo o pessoal nas filas, me dá uma emoção. Eu vi no fim de semana
Era carro de tudo quanto é tipo, carrão, carro mais simples. A gente vê que assim, ó, não tem classe social, todo mundo quer vacina. E novas doses da Coronavac chegaram a Porto Alegre nos últimos dias e por isso a campanha agora finalmente chegou nos 69 anos. O Lucas está na PUC, né, que é um dos pontos de drive-thru aqui de Porto Alegre. E pelo jeito, Lucas, muito movimento também, né? Tá grande, Lu, bastante gente aqui para garantir a imunização da vacina contra o coronavírus. Hoje, como tu bem disse, a partir de 69 anos ou mais. E a boa notícia, aquela que a gente gosta sempre de dar, é que esse grupo vai ser expandido, vai ser aumentado nos próximos dias e na quinta-feira deve chegar também para aquelas pessoas com 66 anos ou mais. Lu, a gente vai mostrar a fila aqui como é que está agora. Isso aqui fica bem ao lado do centro de eventos da PUC, quem vem pela Avenida Ipiranga como se fosse em direção à Viamão. Vai encontrar uma fila até que agora está pequenininha, tá? Segue lá para dentro, mas aqui do lado de fora já foi bem maior. Já foi bem maior, até um pouco mais cedo quando a gente chegou e até por isso eu tive que dar uma caminhada um pouco mais longa agora para conseguir mostrar a fila, mas quando a gente chegou tinha pelo menos mais uns 100, 150 metros de fila. Agora é um horário, e aqui a gente tem observado até em unidades de saúde, em drive-thru, que esse horário do meio-dia, início da tarde, é um horário mais tranquilo. Então já fica até a dica aí para quem não quer pegar fila, vem nesse horário que é mais tranquilo, não vai encontrar não vai ter muita espera. Lu, como é que funciona por aqui? Chegou pela Avenida Ipiranga, entrou nesse estacionamento da PUC, vai ter algumas pessoas, alguns soldados do Exército que vão fazer um pré-cadastro, passou lá dentro, já recebe a dose dentro do carro e sai rapidinho, sem problemas. Além daqui, outros 2 pontos de drive-thru, no Big da Sertório, no Big do Shopping Barra Sul e também em 39 unidades de saúde. Não faltam opções, né, Lucas? Obrigada pelas informações. E olha só, a Prefeitura de Canoas não está medindo esforços no combate à Covid-19. Desde janeiro, o número de leitos nos hospitais mais que triplicou. E quem conta mais sobre essa e outras iniciativas da Prefeitura de Canoas é o Rafa Cavalheiro. Desde janeiro, a Prefeitura de Canoas mais que triplicou a quantidade de leitos hospitalares. É isso mesmo. Antes, tinham 113 e agora são 410 leitos para a Covid. Só neste ano foram criados 297 novos leitos. Também foram contratadas 3 UTIs móveis e instalados 3 reservatórios de oxigênio nas UPAs. Além disso, foram implantados 5 centros de testagem em massa. Há ainda 2 UPAs 24 horas exclusivas para o atendimento Covid, na Boqueirão e na Rio Branco. Já para os casos não Covid, foi criada a UPA DIC, na Matias Velho. Apesar de todos os esforços, a contaminação pelo coronavírus não para de crescer. Canoense, faça a sua parte, use máscara, álcool em gel e só saia de casa se for necessário. Aglomera não, um apelo da Prefeitura de Canoas. E por falar em pandemia, a gente sabe que os hospitais estão lotados, já faz quase um mês que os hospitais, as UTIs, estão acima de 100% a ocupação, ou seja, ainda tem paciente em leitos que foram improvisados, ainda tem uma longa espera por um leito de UTI. Vocês acham que as festinhas acabaram? As festas clandestinas continuam. E por todo o estado, principalmente, claro, nos fins de semana, o pessoal não trabalha e aí vai fazer o quê? Aglomerar. E parece que os organizadores não estão com medo da fiscalização. Quem tem os detalhes é o Guilherme Fadanelli, que fala direto da Serra Gaúcha. Poxa, Guilherme, assim, ó, me dá um desânimo quando eu vejo essas festas clandestinas. O pessoal está comemorando o quê? Pois é, Lu, boa tarde. A impressão que gera mesmo é que as pessoas não estão nem aí, parece que não temos pandemia, né? Olha só, em Passo Fundo, no norte do estado, os órgãos de segurança fizeram operação na noite de sexta e na madrugada de sábado. 13 bairros foram fiscalizados. Um estabelecimento comercial foi flagrado com aglomeração de 10 pessoas e funcionando depois das 6 da tarde. 3 festas clandestinas também foram interrompidas. Ao todo, mais de 90 pessoas estavam envolvidas nessas aglomerações e 3 autos de infração foram emitidos por promover as festas. Aqui em Caxias, a operação Dispersão ocorreu entre a noite de sábado e a madrugada de domingo. Foram recebidas 148 denúncias
E o que chama a atenção, Lu, é que 80% delas eram referentes a festas em residências. 42 locais foram vistoriados, resultando em 30 notificações. Além disso, 2 estabelecimentos estavam funcionando além do horário permitido. E se não bastasse isso, olha só, ainda teve aglomeração na rua, com mais de 10 veículos e dezenas de pessoas reunidas em um bairro residencial com música e consumo de bebida alcoólica. Por fim, nós vamos lá para o centro do estado, porque também teve fiscalização nesse fim de semana. Em Santa Maria, 11 locais entre residências, ruas e estabelecimentos foram vistoriados. Em uma das ações, foi encerrada uma festa clandestina no distrito de Passo do Verde, onde estavam cerca de 45 pessoas aglomeradas e sem máscaras. Nossa, e o tamanho do galpão, hein? Quantidade de gente que cabia ali. Exatamente, Lu. E olha, o organizador, nesse caso, foi notificado. Ainda lá em Santa Maria, teve casos em que as pessoas fugiram durante a fiscalização e de um bar e uma igreja que foram notificados por não seguirem as normas estabelecidas pelo decreto municipal lá de Santa Maria, Lu. Nossa. Infelizmente, toda segunda-feira, né, Lu, a gente volta para mostrar essas festas clandestinas que ocorrem por todo o estado. A gente sabe que a maioria se cuida, né? Eu acho que a gente traz sempre essas denúncias exatamente para as pessoas denunciaram, viram algo, uma festinha, uma aglomeração, denuncia, porque é pelo bem coletivo. Quando a gente está numa pandemia, ou seja, a ação de um reflete em todos. Mas a gente sabe que a maioria se cuida, né? Ou seja, é uma minoria que está fazendo isso, mas é uma minoria que pode atrapalhar e muito, e piorar e muito a situação de hoje, né, do sistema de saúde, né, Glauco? Opa, não tô ouvindo, pelos Glauco. maus. Não Te tá me ouvi? ouvindo? Agora sim. Aquela velha história, Lu, os bons pagam pelos maus. Exato. Neste caso acontece de novo, só que a gente tem que fazer de tudo para os maus se encrencarem, até eles notarem que o seguinte, ó, ser mal não é bom para ninguém. Eles têm que sentir que estão indo contra os decretos, contra o que as autoridades da saúde pública estão dizendo, Lu. Não é momento de fazer isso aí. O que falta mais que eles não estão entendendo aí? Não sei. Eu acho que antes a gente estava, inclusive, falando sobre a banalização da morte, né? Claro, aí no viés mais da questão da violência, ou seja, as mortes causadas por facções criminosas, disputa de tráfico. Mas hoje, né, Guilherme, a gente também tem a banalização da morte pela Covid. Nós temos mais de 3 mil mortos, gente, em 24 horas. As pessoas simplesmente deletaram ou às vezes preferem pensar assim, não, esse número não está certo. Todo mundo conhece alguém que perdeu alguém, todo mundo já teve alguém na família. Sem falar, Lu, sem falar naqueles que dizem, eu já tive. Não, agora eu posso fazer festa, eu já tive Covid. Exatamente. Mal ele sabe que ele pode estar contaminando outros também, né? Pois é, então assim, há uma banalização, as pessoas, né, Guilherme, perderam aquela compaixão. Nós estamos num problema difícil, vou me resguardar. Não, eu não consigo entender, Gui. Parece que isso só vai ser resolvido quando a pessoa que estiver nessa festa for contaminada e levar para dentro de casa. Aí sim que a pessoa vai sentir esse perigo da Covid, o mal que faz para toda a família, né? Parece que só quando acontece é que vem a consciência. Não adianta a gente falar, mostrar para algumas pessoas só sentindo, né? Para mudar a postura e o comportamento. Ô, Lu, pois é. Obrigada, Guilherme. Olha aqui, ó. Tomara que tenham diarreia para eles sentirem o que é essa... Não vou falar coisa mais grave, tá? Para eles sentirem o que é respeitar, ter que respeitar um momento de pandemia. Só isso. É um momento, Glauco, que eu acho assim, de luto coletivo. É claro que a gente não precisa ficar sofrendo 24 horas por dia, mas a gente precisa ter uma consciência e uma responsabilidade. Porque a minha família pode estar bem, mas, por exemplo, eu tenho um tio que está na UTI, está entubado. Né? Todo mundo tem algum caso. Então, nós temos um colega que perdeu recentemente o pai. Por sinal, a gente manda aqui um abraço para o Luciano. Nós estamos contigo. Todo mundo conhece alguém, Glauco. Então, a gente pede encarecidamente, se cuidem, façam as coisas certas. A gente precisa sair dessa pandemia e, para isso, depende de cada um. Vamos respirar um pouquinho, porque olha só, o André Har tem um recadinho para você. Oi, gente, tudo bem? Daqui a pouquinho eu falo. Agora eu tenho um recado da TIM.
Sabe por que quem compara vem para TIM? No TIM Pré-Top são 8 GB de internet, WhatsApp incluído e bônus de internet em todas as recargas. É muita vantagem para quem ama estar conectado, curtir, postar, estar sempre em contato com os amigos. Incrível, não é verdade? Olha só, calma aí, porque ainda não acabou. Só o TIM Pré-Top tem o aplicativo TIM Mais Vantagens, com benefícios exclusivos e chances de concorrer a carros, motos e muito mais. Então, não perde mais tempo, vem para o TIM Pré-Top e aproveite esse show de vantagens. São 8 GB de internet. Quantas, André? 8 GB de internet, WhatsApp incluído e muitos outros benefícios. Entendeu por que quem compara vem para TIM? No TIM Pré-Top você tem muito mais que giga. Saiba mais em tim.com.br. Um beijo a todos. Oi, agora posso falar. Usando TIM. Hora do esporte, fim de semana de vitórias aí da dupla Grenal em cima da dupla Brapel. Mas o que mais chamou a atenção, né, Jeremias e Glauco, é que tem clube aí que resolveu abrir o cofre, hein? A gente que às vezes acha que eles estão mal das pernas, que é época de vacas magras, mas resolveram ali botar a mão no bolso, hein? Olha, a gente acha não, né? Ô, Jeremias, saudade, coraçãozinho aqui, ó. Coraçãozinho, vamos fazer um coraçãozinho aí coraçãozinho pro legal, Jeremias. ó. Já que a gente não pode estar junto, a gente faz assim, dá um abraço de saudade. GG, querido, um dos caras mais bem informados da imprensa gaúcha. Quem disse que a dupla Grenal estava mal das pernas foram os próprios presidentes, né? Mas aí eles vão às compras e bota compras nisso, Jeremias. O Romildo já falou a questão do Rafinha, já falou do Borré, quer dizer, não é pouca coisa. Ô Jeremias, já comentamos aqui, vamos chamar o presidente do Grêmio, que ele está falando sobre o acerto com o Borré, que é o colombiano, né, do River Plate, um grande goleador. Ouviu o presidente aí? O Grêmio fez proposta, tem um assento verbal, mas isso dependerá exclusivamente depois da consumação do negócio, caso o Borré faça a assinatura do pré-contrato e nos remeta para cá. Essa situação, possivelmente, a semana que vem poderá ser esclarecida, se ele vai finalmente assinar, vai aceitar ou não. Eu acho que o Grêmio ainda talvez faça mais uma, né? Mais do que isso não, mais uma contratação expressiva. E aí começa a mudar a foto, GG. Jean-Pierre me parece que tá saindo do Grêmio, Borré tá vindo, Rafinha se apresentou aqui. E aí, hein? De onde é que tá saindo essa grana? Deve ser o Jeremias que está emprestando, certamente. Não. Eu vou perguntar pro André Har, né? O André Har sumiu, daqui a pouco ele tá prestando dinheiro pro Grêmio. Vamos lá, vamos desmembrar essa história aí. Sobre o Borré que o presidente falou. É um contrato de 5 anos. 5 anos, tá? Acabei de confirmar com uma pessoa do Grêmio que o Borré tem esse contrato nas mãos e o Grêmio espera que o atacante do River Plate assine esse documento entre hoje e amanhã. E aí, o que vai acontecer? Esse contrato ele começa a valer, mas o Borré só chega em agosto, tá? Mas esse é um contrato de 5 anos. O Borré, vindo para o Grêmio, passa a ter o maior salário do elenco do Grêmio. Vai ser o jogador mais bem pago de todo o elenco. Supera Kahneman, Jeromel, todo mundo, ok? Sim. Sobre o Jean-Pierre, o Grêmio está procurando um clube para negociar o Jean-Pierre. Aquele episódio, Lu, Glauco, todo mundo tá nos assistindo aí, aquele episódio do pai dele com o vídeo, sim, aquilo ainda não foi superado, tá? E aquilo tá pesando, além do desempenho do Jean-Pierre. Então o Grêmio tá procurando um clube para negociar o Jean-Pierre. O Rafinha vai ser apresentado no máximo até amanhã, já ganhou a camisa 13, é reforço do Grêmio. Aí tu me comanda aí, Glauco, se a gente tem as imagens para ver o Rafinha em Porto Alegre. Na verdade, Jeremias, ele acabou de falar lá no Grêmio, ele esteve no CT hoje de manhã, tá fazendo aqueles exames, aquelas coisas protocolares, né? E a hora que você quiser tem ele falando aí, tá? Vamos ouvir ele então aí. Quero agradecer, né? Bom dia, primeiramente. Agradecer pelo carinho, né? Pela recepção que eu tive ontem. Mesmo assim, nunca tendo se falado nada sobre o Grêmio, mas os torcedores me encontraram no aeroporto, demonstraram um carinho muito grande e isso demonstra muito feliz com a minha vinda para cá. E é isso aí, agora é começar
trabalhar de novo, conhecer os novos companheiros, conhecer todo mundo do clube e, claro, botar em prática tudo que eu venho fazendo ao longo da minha carreira. E, claro, tenho certeza que mais uma vez vamos ter muito sucesso aqui no Grêmio. Eu te proponho o seguinte, GG, a gente vai vendo aqui os gols da goleada do Grêmio sobre o Pelotas, 4-0, o Grêmio no segundo tempo deslanchou, mas vamos falando aí sobre futebol e negócios, porque o Rafinha tem 36 anos, é um jogador consagrado, mas é um pedido do Renato, né? Pois é, teve até jogo, né? A gente tá falando de negócio, teve jogo. Teve jogo, parece que foi 4-0, né? Parece, isso aí. Tá aí, vamos ver os gols, pode rodar os gols aí. E a gente vai comentando. Fala aí, GG. Essa história do Rafinha é aquela frase que Glauco Baza diz toda semana aqui, né? A verdade de hoje é mentira de amanhã e vice-versa, né? O presidente disse, não vem. Daqui a pouco veio. Rafinha veio. Olha, esse golaço aí do Ferreira, hein? Mas os cascudos estão vindo. Pô, falou na terça que não vinha, na sexta ele disse que vem, no sábado fecha contrato, mas tá aí, é um contrato de 8 meses, é um contrato de salário menor do que ele pedia no Flamengo, e o Renato disse, presidente, o cara é campeão da Champions lá na Europa, o cara é seleção brasileira, vamos contratar esse cara. E o presidente, tá bom, Renato, vamos lá, vamos contratar o cara, mas tem que botar os guris pra jogar. Aí eles fizeram um acordo lá, o Renato subiu 2 volantes da base, contratou o Rafinha, e assim vai. O Glauco me orienta. Eu sei que o Renato tá ligando para um monte de gente. Tá. Olha, tá ocupadíssimo, tá? Mas vamos dar um tempo ali do lado azul, só para dizer o seguinte, ó, lado vermelho, o Inter continua líder do Gauchão. Venceu o Brasil de Pelotas em Pelotas, 2-1, né? Abel Hernandes, Bruno Paraíba, o gol do Brasil. E Rodrigo Dourado, que estava em casa, fez o gol da vitória do Internacional. O Ramires estava lá no campo, tá? O fato é que o Inter continua líder. Rapidamente, GG, bom começo do Inter com o Ramires? O importante é ganhar com o Ramires agora, né? Ganha e vai ajustando as coisas. Só para não dizer que não falei de negociação do Inter, tá? O Inter tem uma conversa com o Shakhtar nessa semana. Sim. Amanhã ou quarta-feira, para conseguir a liberação do Tyson, para ele chegar agora em abril, para jogar a fase de grupos da Libertadores. Mas isso tem a ver com um moleque da base, um guri da base de 17 anos que o Shakhtar quer levar. O Tobias. O Inter está procurando essa situação. Maravilha, então. Tá aí, ó. GG, Jeremias Werneck, bem informado. O cara é bonito, o cara é rico. É tudo que nós queríamos aqui no SBT Esporte. Muito obrigado, viu, Jeremias? Eu vou embora, tá mentindo tanto que eu vou embora. Aqui a gente tem a dupla Grenal e aqui tem a dupla Jeremias e Glauco, hein? Mas eu vou na carona do Jeremias, ele vai falando e eu vou lá aqui só, né, acompanhando e aprendendo com essa fera aí. Tá bom, Lu? Tá certo, sempre pra... Biscoito Zezé, carinho que vem de família, coisa boa, Lu. Obrigada pelas informações do esporte, Jeremias e Glauco. E agora, que tal dar uma oportunidade para as crianças aprenderem um pouco mais sobre algum esporte? É bom, né? O Sesc RS está com mais de 1.400 vagas de iniciação esportiva pelo programa de gratuidade. Veja só. A chance de você se aprimorar em algum esporte chegou ao Sesc RS. Crianças e jovens de 3 a 17 anos com famílias que ganham até 3 salários mínimos já podem se inscrever. E o melhor, o projeto é gratuito. Você vai poder participar de campeonatos e torneios locais e regionais que colocam em prática as habilidades adquiridas no projeto. A gente utiliza o esporte como uma ferramenta de educação, né? Então a gente vai, além de ensinar o desporto em si, né, a modalidade que a criança optar por fazer, ele também vai estar trabalhando com conceito e valores, né, que as crianças vão estar desenvolvendo no dia de hoje, como socialização, cooperação, né, integração. Devido à pandemia, as aulas terão início de forma online. Tem esporte para todos os gostos: futebol de campo, society, futsal, voleibol, basquete, judô e até handebol. Além de uma modalidade que nós chamamos de APLES, que trabalha com atividades motoras lúdicas e esportivas com a criança. Então ele tem não tem um foco específico em uma modalidade, e sim o desenvolvimento da criança como um todo, preparando ela para várias modalidades esportivas e ajudando diretamente no seu desenvolvimento motor.
Tá esperando o quê? Mais informações, acesse www.sesc-rs.com.br. Coisa boa, hein? O esporte sempre é uma grande terapia. Eu sei que o Glauco Paz é um que adora também correr. Eu acho que a iniciação ao esporte é extremamente importante, principalmente se tratando de crianças, né, Glauco? Tem que achar aquilo que gosta. Eu não jogo futebol porque eu não jogo nada, Lu. Então o negócio é correr. Pois é, mas eu acho que sempre tem um esporte, né, que se adapte melhor ao gosto de cada um. Tem gente que gosta de futebol, tem gente que gosta mais de esporte coletivo. Hoje, agora com a pandemia, o esporte individual é que acaba ganhando mais espaço, né, Glauco? Mas é muito importante e essa iniciativa aí do Sesc, sensacional. A gente tem que incentivar realmente o esporte entre as crianças. Vamos mudar de assunto? 12h57, olha só. 20 cães em situação de maus tratos. Ai, que coisa terrível. Eles foram resgatados pela Brigada Militar em Viamão. Que maldade, Glauco. Cada vez mais nós vemos canis de cães de raça assim. Olha, isso é terrível. Eu não consigo entender como é que alguém consegue fazer algo assim com um animal. E olha as imagens aí, olha a situação, o estado que estava esse prédio, enfim. E as péssimas condições de higiene com os animais com saúde comprometida, Lu. Os cães estavam espalhados pelos cômodos da casa, mas a polícia definiu o lugar como um criadouro de cães de raça. Isso mesmo. No pátio foi encontrado um cachorro morto. Ai, meu Deus. Os policiais também encontraram um carro de propriedade de um homem que possui antecedentes por crimes de maus tratos. Ele é suspeito de ser o responsável pelo local que estaria abandonado. A casa fica no bairro Tarumã, em Viamão. O resgate dos cães aconteceu no sábado e todos estão com uma ONG com o apoio da prefeitura, até porque o estado de saúde deles inspira cuidados, infelizmente. Mas olha a sujeira, é um lixo aquilo ali, Glauco. Tem cocô, tem sujeira. Era uma casa abandonada, é isso? Isso. Segundo a polícia, o dono ou aquele que estaria ocupando o local não estava lá, embora um carro tivesse sido descoberto por ali e que seria de um homem já com antecedentes por maus tratos. Mas ele não estava nesse local, os vizinhos dizem que não aparecia ninguém ali, então foi dado como abandonado. O fato é que tinha 20 cães ali, Lu. Que barbaridade. Inclusive, não é assim, né? Para se fazer um canil, pelo que a gente vê ali, é uma área residencial. Ele simplesmente pegou a casa e botou ali os cães de qualquer jeito. Gente, olha a proliferação de doenças, né, Lu? Que horror. Sim, e a gente vê que são cães de raça, né, Glauco? Sim, o valor de mercado, né? Não consegui ali identificar, mas ó, esses aí parecem tipo Lhasa, que eles estão muito sujos, olha só. Olha eles não têm cuidado algum. E a comida, como era jogada ali... Ai, que horror acabou se tornando totalmente insalubre o local, Lu. Eu lembrei daquela outra operação que também foi aqui na Grande Porto Alegre, que era dos pugs, né? Lembra? Que também a polícia foi, na verdade uma ONG fez o resgate dos pugs. Coisa mais bonitinha. E também, Glauco, eles estavam em péssimas condições. Olha o lixo, olha a sujeira daquele cão ali. Nesse momento, Lu, é muito bom que a TV não tenha cheiro, tá? Porque a situação descrita pelos policiais, inclusive, não era só visual, era a questão do cheiro também, né? Imagina. Nossa Senhora, é por isso que a gente sempre precisa dar, vamos dizer assim, prioridade para adotar um cão e evitar comprar. Agora, atenção, agora 1h em ponto, atenção, porque a gente tem uma notícia de algo que acabou de acontecer há alguns minutos. Um funcionário morreu e outro ficou gravemente ferido num comércio na zona norte da capital. Glauco Paz tem as informações. O que aconteceu, Glauco? Foi uma placa que caiu, como você falou, Lu. Acabamos de receber essa informação. Nossa, 2 homens foram atingidos por uma placa de aço, que a gente vê aí no chão, né? Enquanto trabalhavam. O homem que ficou ferido foi imediatamente encaminhado ao Hospital Cristo Redentor e já está recebendo atendimento. A perícia está no local para avaliar a situação. O acidente aconteceu na rua Salvador Leão, no bairro Sarandi. Aquelas coisas que é difícil de acreditar, né, Lu? Meu Deus do céu, é uma mas tragédia foi uma placa, particular. é isso? Uma placa de aço. Essa placa aí que a gente está vendo caída, é isso? Isso, exatamente. Aqui no cantinho, coloca de novo ali a imagem ali, que para o pessoal aqui ver, está bem aqui no canto esquerdo aqui da tela. Eu não estava conseguindo... Aqui, ó.
Creio que seja isso aqui, né, Glauco? Isso, Gente, essa placa essas informações estão chegando agora. Está com isolamento ali, inclusive, dá para ver. O funcionário morreu numa empresa aqui na Zona Norte, como a gente vê, a perícia está no local. Essa placa ali que a gente viu na imagem caiu sobre um dos funcionários e um outro ficou ferido, né, Glauco? Isso, agora tem que se avaliar o motivo e a perícia está lá no local. Depois a investigação vai apontar por que essa placa caiu, né? Digamos que não pode ter sido o vento, porque o vento existe, mas não está tão grande assim a velocidade, né? Meu Deus, mas é uma mega placa ali. Você viu ali o tamanho? É uma grande placa. Agora, a questão da cabeça, né, Lu? Às vezes, a forma como atinge a cabeça é uma parte bem sensível também. Mas olha aqui o tamanho, olha só. Gente, mas é muita coisa, não parece nem ser só uma. Eu acho que são várias, não? Conjunto. Olha só, parece aquele conjunto, assim, de placas de aço. Meu Deus. Bom, um acidente de trabalho, né, Glauco? Certamente agora a perícia, polícia vão investigar exatamente o que aconteceu, se foi uma imperícia, algum descuido, se houve algum problema, alguma falha na empresa, se foi um problema no trabalhador. Exato. Há N possibilidades, né? Mas olha que fatalidade terrível, hein? A se lamentar o fato da vítima fatal e a questão de uma vítima precisar de hospital nesse momento em que a gente sabe como está a situação nos hospitais, né? Não preciso dizer mais. E, Glauco, aqui foi em qual bairro, você sabe? Tenho aqui o bairro, sim, Rua Salvador Leão, no bairro Sarandi, Zona Norte de Porto Alegre. No bairro Sarandi, Isso. Tá. Fica bem lá para a Zona Norte, né? A gente tem mais informações, Fernanda, sobre esse caso? A perícia acabou de sair de lá, viu, Lu? A perícia acabou de sair de lá. A gente estava aqui com as imagens da perícia no local. Olha lá, Glauco, o tamanho da placa. É praticamente o tamanho inteiro ali da calçada. Isso aconteceu agora, no final da manhã. Um homem, um trabalhador, acabou sendo atingido por essa placa gigante aqui de aço. A gente vê que, olha só, ela tem uma estrutura aqui. Eu não consegui exatamente definir que tipo de placa é essa, né, Glauco? Mas a gente vê que ela tem toda uma estrutura de aço ou de ferro. É uma empresa que faz esse tipo de placa, né? E a gente vê que é uma placa muito grande, só que a gente não sabendo o que aconteceu. É que além da placa e de ela ser de aço, tem toda a armação, digamos assim, a estrutura que sustenta, aqui, né? Ó. Que aquilo também é de ferro, então é muito pesado, né, Lu? E a gente viu que ela ficou até um pouco retorcida e a placa que devia, acho que tá fixa aqui nessa estrutura, acabou caindo, né? Isso. Meu Deus. Bom, a gente não tem ainda informações se eles estavam deslocando. Não tem detalhes ainda. Até porque estava tudo isolado para a perícia, não há informações dos proprietários também, que se reservaram o direito ainda de não falar. Logicamente que agora tudo vai ser investigado. Com certeza. Tem informações também que o repórter Lucas Abate está se dirigindo até lá e todos os detalhes sobre essa notícia você acompanha ao longo da programação e também às 7h20 da noite no segunda edição. Agora me responde uma coisa, você reparou por acaso, Glauco, na lua ontem à noite no céu? Ah, eu vi. Linda, linda. Pois é, tava lindona demais. E se você de casa não viu, hoje tem que olhar o céu. Vamos rezar que esteja limpo, né? O céu, né, Glauco? É que ontem foi registrada a primeira superlua do ano. A superlua ocorre quando a lua está um pouquinho mais perto da Terra. E aí, claro, ela fica muito maior, muito mais brilhante, causando um efeito muito bonito, né? Especialmente quando ela começa ali a surgir no céu, ali pertinho do horizonte, como essa imagem belíssima. Ela tem o nome também de Lua de Minhoca, é isso? Conforme a Agência Espacial Norte-Americana. Essa aí pra mim é novidade. Lua de quê? Lua de minhoca? É isso mesmo? Isso mesmo. Uma coisa tão romântica e é de minhoca? Pois é, eu me lembro da lua de sangue, né? Quando ela ficava com aquele aspecto mais avermelhado. Bom, e esse ano vai ter um total de 12 luas cheias. A próxima é no dia 26 de abril. Mas minha dica, Glauco, sempre que tem superlua, no dia seguinte ela se afasta um pouquinho, mas ela continua linda, viu? Ou seja, a diferença de ontem para hoje, a olho nu, é quase imperceptível. Então tem que ficar ligada, principalmente quando a lua surge no horizonte, é quando ela tem aquele aspecto gigantesco, né? E ela iluminou muito ontem. Eu estava na estrada, Lu. Era uma coisa maravilhosa, linda de ver. É, parece um poste de luz que fica iluminando a estrada, fica iluminando a noite. E olha, para mim a lua sempre é aquela energia, assim, aquela paz que a gente está precisando, né? Ou seja, a força da natureza, apesar de tudo que está acontecendo, está lá.
mandando luz e energia pra gente. Coisa linda. E eu fiquei até mais romântico. Eu acho que eu vou comprar uma flor hoje, tá? É mesmo? Claro, Olha, claro. Boa ideia, viu? Boa. Ontem eu dancei agarradinho, Boa. vou ver se hoje faço de novo. Bom, nesse clima que a gente encerra, então, o SBT Rio Grande. Lembrem que todas as notícias, inclusive da morte desse funcionário agora na Zona Norte de Porto Alegre, 7h20 da noite, com meu colega Marcelo Chemalli. E amanhã a gente está de volta, né, Glauco? 11h40, aqui no SBT. Marcado. Exatamente. Tchau, tchau.